pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E no vídeo de hoje falaremos sobre o Teorema de Pitágoras. Vamos lá? Pessoal, o Teorema de Pitágoras, ele relaciona o comprimento dos lados de um triângulo retângulo, tá bom? E aí eu vou colocar aqui algumas características para vocês sobre o triângulo retângulo. A primeira característica desse triângulo é que ele tem um ângulo reto. O ângulo reto é aquele que tem uma medida valendo 90 graus, tá bom? E o lado que é oposto a este ângulo, nós chamamos de hipotenusa. Então, pegou um triângulo retângulo, localizou o seu ângulo reto, o lado que está de frente, você chama de hipotenusa, tá ok? E os outros dois lados? Os outros dois lados nós chamamos de catetos. Então, o triângulo retângulo ele tem dois catetos e uma hipotenusa. E aí, gente, o enunciado desse teorema diz o seguinte, que em todo triângulo retângulo, o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Como assim, professora? Não entendi muito, não. Então, vou colocar aqui este triângulo como um exemplo. Ó, aqui nós temos um ângulo reto, então vamos localizar o lado oposto a ele, ó. O lado oposto a esse ângulo é o lado A. Então, aqui é a nossa hipotenusa, o lado B é um cateto e o lado C é o outro cateto. De acordo com este enunciado, a gente pode escrever a seguinte expressão, que o A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Ó, o A é a hipotenusa, então, ó, hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos, tá bom? Só isso, pessoal. Este é o Teorema de Pitágoras. Basta você agora aplicar nas atividades que envolvem triângulo retângulo. Não se esqueça, se o triângulo não for retângulo, você não pode aplicar este teorema, tá bom? E eu vou fazer alguns exemplos para vocês verem como que você aplica esse teorema nas atividades. O primeiro exemplo tem esse triângulo retângulo aqui. E aí, primeiro, ele quer o valor de x. Então, x é um dos catetos. Por quê? O 13 é a nossa hipotenusa, ó. Aqui nós temos um ângulo reto, ó. O lado oposto a esse ângulo é o 13, então é a nossa hipotenusa. E os outros dois lados são os catetos. Então, 12 é um cateto e o x é um outro cateto. Então, vamos aplicar o Teorema de Pitágoras. Ó, hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Tá bom? Muito cuidado, porque se você colocar a hipotenusa no lugar errado, o seu cálculo vai ficar errado, tá bom? Feito isso, só você resolver, ó. 13 ao quadrado, 169. 12 ao quadrado, 144. E aí, agora você tira esse 144 e passa ele para o primeiro membro. Então, ele vai subtraindo, ó. 169 menos 144 é 25. Aí, para você tirar esse 2 daqui, ele vai para o segundo membro com a operação inversa. Lembra que quando você muda de lado, você muda a operação. E qual que é o inverso da potenciação? A radiciação. Então, esse 2 vai para o outro lado como raiz quadrada, tá bom? A raiz quadrada de 25 é 5. Então, significa que o cateto solicitado, o valor de x, é 5. Fácil, né, galera? O que vocês acharam? Ó, mamão com açúcar demais. Vamos para o próximo exemplo? O próximo exemplo diz o seguinte. Os lados de um triângulo medem 16, 30 e 34 centímetros. Vamos verificar se esse triângulo é retângulo. Como assim? Então, vamos primeiro. Para você provar que um triângulo retângulo ele é verdadeiro, é só você verificar se as medidas dos lados obedecem ao Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras não é aplicado só no triângulo retângulo? Se ele der certo para esse triângulo, então ele é retângulo, tá bom? Então, eu coloquei aqui
aqui um desenho para a gente se orientar, tá bom? Então, a gente vai provar que ele é um triângulo retângulo. Então, olha só, o ângulo reto está aqui no ângulo B. Então, aquele lado que está de frente para este ângulo, ó, vai ser a nossa hipotenusa. Agora, como que nós vamos organizar esses valores aqui no triângulo? Primeiro, a hipotenusa, pessoal, ela é o maior lado do triângulo. Por quê? Porque o maior lado sempre estará oposto ao maior ângulo. E em um triângulo retângulo, o maior ângulo é o de 90. Os outros dois ângulos serão agudos, tá? Porque a soma dos três não tem que dar 180. Você já tem 90. Falta mais 90. Esse 90 vai ser dividido em dois ângulos. Então, não tem como nenhum deles ser 90 ou mais que 90. Então, por isso que o ângulo reto é um ângulo maior deste triângulo. Então, o lado oposto a este triângulo, a este ângulo, será o lado maior também. Lado maior, oposto ao ângulo maior. Lado menor, oposto ao ângulo menor. Lembram disso? Então, desses três valores aqui, o lado 34 vai ser a nossa hipotenusa, ó, porque é o maior lado. E os outros dois lados? Como a gente não tem a medida nem de A e nem de C, então você pode posicionar os valores da forma que você quiser. Se por um acaso você tiver a medida dos outros ângulos, aí você coloca o menor lado oposto ao menor ângulo. Mas como aqui não tem, eu vou colocar o 16 aqui e o 30 aqui, tá bom? Feito isso, vamos ver se o teorema de Pitágoras funciona aqui, né? O que o teorema diz? Que a hipotenusa ao quadrado, o 34, tem que dar igual à soma dos catetos ao quadrado, do quadrado dos catetos, tá bom? Então, 34 ao quadrado é 1156. 16 ao quadrado é 256 e 30 ao quadrado é 900. 256 mais 900, será que dá 1156? Yes! Dá exatamente igual. Então, como essa igualdade foi verdadeira, podemos afirmar que este triângulo ele é retângulo, tá bom? Se por um acaso, pessoal, o resultado não fosse o mesmo em ambos os lados, então essa igualdade não ia ser verdadeira. Então, não seria um triângulo retângulo. Como deu certinho, então você pode afirmar, tá ok? Então, pediu para você verificar se um triângulo é retângulo? Basta você ver se o teorema de Pitágoras funciona neste triângulo, tá bom? Vamos para o terceiro exemplo? Esse exemplo está no seu livro didático, tá bom? O esquema abaixo representa a parte do bairro de uma cidade. Nele podemos ver a estação A e a estação B do metrô. O trecho azul, ele indica um dos caminhos que um carro pode percorrer na superfície para ir de A até B. E o traçado cinza, ele indica a linha subterrânea do metrô, ligando em linha reta as duas estações. De acordo com os dados, qual é a distância que o metrô percorre da estação A até a estação B? Então, veja que ele quer a linha cinza, porque ele quer a distância do metrô, porque a linha azul é o que um carro percorre. E aí, ele já deu um modelo matemático aqui para gente. Então, se ele quer a linha azul, ele está te pedindo a hipotenusa, ó, porque aqui nós temos um ângulo de 90. Então, o lado que está oposto ao ângulo de 90 é a nossa hipotenusa. E os outros dois lados são os nossos catetos. Por que aqui é 300 e por que aqui é 400? Ó, ele disse que cada um desses quadradinhos aqui, ó, tem uma distância de 100 metros. Aqui tem 4, ó. 1, 2, 3, 4. Então, por isso 400. E como aqui tem 3, ó, então por isso que aqui é 300, tá bom? Feito isso, é só você aplicar o teorema de Pitágoras. O que ele diz? Que x ao quadrado é igual ao 300 ao quadrado mais o 400 ao quadrado. 300 ao quadrado é 90.000 e 400 ao quadrado é 160.000.
Quando você soma 160 mil com 90 mil, você vai ter 250 mil. Aí é só você tirar a raiz desse número, né? Porque esse 2 passa para outro membro como raiz, ó, raiz quadrada. A raiz quadrada de 250 mil é 500. Então, significa que o metrô percorre 500 metros da estação A até a estação B. Só isso. Tranquilo, né, gente? O que vocês acharam? Ó, fala que não é mamão com açúcar. Esse teorema é demais. Ele é muito fácil de você aplicar nas suas atividades, facilita o seu trabalho quando você tiver outros cálculos que envolvem outro conteúdo, melhor dizendo, que envolve o triângulo retângulo. Então, ele te ajuda bastante, tá bom? Então, para terminar, como sempre, temos uma atividade. Então, o que eu proponho para vocês é uma atividade do nosso livro didático, tá bom? Está na página 204 e na página 205. Os números que eu proponho para vocês são o seguinte: o número 2, o 4, o 9, o 12, o 13 e o 14, tá ok? E aí, no próximo vídeo, eu vou gravar a correção desses exercícios para vocês, tá ok? Então é isso, pessoal. Por hoje é só. Vou ficando por aqui. Eu espero que você tenha entendido, mas se ficou alguma dúvida, se na hora da atividade surgiu uma dúvida, você já sabe. Pode me procurar que eu vou te ajudar com o maior prazer, tá bom? Então, ó, um beijo para todos vocês. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!